Olá, estudantes do terceiro ano do ensino médio. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família, com seus amigos. Vamos começar agora mais uma correção das atividades do PET. Corrigimos hoje as atividades da semana 2 do PET 1 de Filosofia. Você pode acompanhar aqui na tela as questões que serão corrigidas, que são sobre o tema natureza e cultura. Vamos lá. Primeira questão. Os fragmentos de textos relacionam e contrapõem os temas da natureza e da cultura. Então, essa frase já deixa claro para nós que os dois pequenos textos que nós vamos ler, por isso chamados de fragmentos, estabelecem ao mesmo tempo uma relação de natureza e cultura, o que elas têm em comum, e uma contraposição entre natureza e cultura, ou seja, em que elas se diferenciam, em que elas se distinguem. Vamos para o primeiro texto. É interessante observar que não falta ao chimpanzé a mesma capacidade de observação e invenção de uma criança no primeiro ano de vida, faltando-lhe, porém, a capacidade de comunicação. Essa primeira frase do texto já nos deixa claro o seguinte: há semelhança entre o animal humano e os outros animais no que diz respeito à observação, à invenção, se nós comparamos um animal humano no seu primeiro ano de vida com uma outra espécie animal, como no caso aqui o chimpanzé. Porém, o que falta é a comunicação. Você poderia dizer, ué Pedro, mas um chimpanzé emite som, um cachorro late, uma vaca muge, um gato mia. Porém, a emissão de som não necessariamente pode ser compreendida no mesmo nível da comunicação humana, que é o transmitir, a transmissão daquilo que se pensa para um outro interlocutor, proporcionando assim uma troca de ideias. Então, o autor está deixando claro aqui já no começo do texto que algo diferencia o ser humano dos outros seres vivos, dos outros animais, que é a capacidade de comunicar, de expressar ao outro as suas ideias, aquilo que pensa. Continuando o texto. Assim sendo, cada observação realizada por um indivíduo chimpanzé não beneficia a sua espécie, pois nasce e acaba com ele. Se, por exemplo, eu tenho um cachorro e eu o ensino a buscar o jornal lá na porta da minha casa, como a gente vê muito em alguns filmes, esse adestramento, ele se esgota naquele animal. Porque aquele cachorro, ele não tem a capacidade de comunicar aquilo que ele aprendeu a um outro animal da sua espécie, sem a mediação do ser humano. No caso humano, continuando o texto, ocorre exatamente o contrário. Toda a experiência de um indivíduo é transmitida aos demais, criando assim um interminável processo de acumulação. Na humanidade, pois, está dizendo aí o texto, né? Há uma espécie de acumulação de saberes. Aquilo que outros homens descobriram, investigaram há décadas, séculos, milênios, vai sendo acumulado, reunido no que nós chamamos de cultura. E isso nos é transmitido das mais diferentes formas, seja no nosso cotidiano, na nossa vivência familiar, na nossa vida em sociedade ou na escola. Um exemplo que nós podemos citar são os algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que nós usamos para as operações matemáticas. Não fomos nós que criamos os algarismos.
Tampouco fomos nós que descobrimos as 4 operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Nós recebemos este arcabouço de informações, de conhecimentos, e a partir disso construímos outras ideias, avançamos para além disso. Continuando. Assim sendo, a comunicação é um processo cultural. Mais explicitamente, a linguagem humana é produto da cultura. Então, se você está aí com o seu material de anotação, marque aí, anote aí no seu caderno. A linguagem humana é um produto da cultura. A cultura gera a linguagem. Os elementos que nós usamos para comunicar as nossas ideias, para expressar as nossas ideias, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas compreensões do mundo, estão intimamente ligadas ao nosso contexto cultural. Mas a frase continua. Mas não existiria cultura se o homem não tivesse a possibilidade de desenvolver um sistema articulado de comunicação oral. Ou seja, não haveria cultura se não houvesse comunicação, se não houvesse linguagem. Então, há aí uma relação de mútua dependência. A cultura gera linguagem, a linguagem gera cultura. Segundo parágrafo, segundo texto. Todo comportamento humano se origina no uso de símbolos. O que são símbolos? Símbolos são representações que nós usamos, nós humanos, para trazer à memória aquilo que não está presente naquele momento. Ué, professor, ainda não consegui entender. Vou expressar melhor. Uma palavra é um símbolo. Quando eu escrevo no papel elefante, não é que naquele momento surge um animal elefante. Aquela palavra, aquele conjunto de letras E, L, E, F, A, N, T, E, representa aquele mamífero que tem tromba, grandes orelhas, um corpo volumoso. Então, isso é uma espécie de símbolo. As palavras são símbolos. Os números são símbolos. Mas nós também temos outros tipos de símbolos, com desenhos, por exemplo. Temos as logomarcas, uma série de símbolos. Símbolos religiosos. Foi o símbolo que transformou nossos ancestrais antropóides em homens e fê-los humanos. Esse processo de criar símbolos, então, faz com que o animal homem dê um passo a mais que os outros animais, criando representações. Todas as civilizações se espalharam e perpetuaram somente pelo uso de símbolos. É através desse conjunto de símbolos que nós vamos expressando a nossa cultura e passando essa cultura para as futuras gerações. Então vamos à pergunta. A relação de diferenciação. Então está querendo perguntar aqui para nós a diferença entre natureza e cultura. Tem como aspecto fundamental o fato de... Então, vamos reler a pergunta. A pergunta quer de nós o quê? Qual é a base para a diferença entre natureza e cultura? Letra A. O fato de a cultura, como elemento distintivo da humanidade, nascer da singular capacidade humana de assimilação e comunicação. Então, está querendo dizer para nós que natureza e cultura se distinguem porque o ser humano tem uma capacidade que os outros não têm, por isso singular. Que capacidade que é essa? De assimilação, de trazer para dentro dele aquilo que está na realidade, transformar isso e depois comunicar, expressar.
O texto fala disso? Fala. O texto falou o tempo todo sobre isso, tanto o primeiro como o segundo, não é? Então, a letra A, podemos reservá-la aí, porque ela está aparentemente correta. Mas vamos verificar as demais. A cultura, componente humano, ser processo de distanciamento e ruptura do reino animal, superando os determinismos da natureza. De fato, a cultura se distingue da natureza. Mas falar em ruptura com o reino animal, nós não podemos falar. Porque eu, humano, você também, humano, humana, continuamos a ser animais. Não sou vegetal, não sou mineral, não sou um ser artificial. Eu sou um animal. Então a cultura não faz com que nós deixemos o reino animal. Não, não. O homem é um animal de um modo diferente por causa da cultura, mas continua a ser um animal. Então, letra B não é. Letra C. A evolução gradual da raça humana não conseguir anular nem mesmo minimizar a decisiva presença dos instintos na ação humana. Essa também está incorreta, porque o homem não elimina, não anula a sua animalidade, o seu instinto, mas ele consegue minimizar. Exemplo, eu estou com fome, estou passando na frente de uma padaria, eu controlo o meu instinto animal, entro e compro o alimento. Ou se eu não tenho dinheiro, eu peço o alimento. Eu não saio como um animal atacando, um animal não humano, atacando o balcão, comendo vorazmente aquilo para matar a minha fome. Então, por vários momentos, a cultura faz com que nós tenhamos uma espécie de freio diante dos nossos instintos. Então, a letra C, incorreta. Letra D. A natureza animal apresenta a capacidade criadora de símbolos como elemento comum aos homens e aos animais não humanos. Não, o texto deixou bem claro. A criação de símbolos é uma potencialidade do animal humano. Então, letra D, incorreta. Letra E. A natureza determina o que os seres são. Espera aí. De fato, a natureza implica, ou a natureza traz até nós uma marca muito forte. Nós carregamos uma marca natural muito forte. Porém, o ser humano também carrega uma marca cultural, que dá uma espécie de moldura, contorno aos seus aspectos naturais. Então, a alternativa correta é a letra A. No seu caderno, se você não está usando o PET impresso, você vai registrar, então, a pergunta, a relação de diferenciação entre natureza e cultura, tem como aspecto fundamental o fato de a cultura, como elemento distintivo da humanidade, nascer da singular capacidade humana de assimilação e comunicação. É isso que você vai anotar aí como resposta correta. Segunda questão. Este fragmento aborda o tema da cultura. Cultura. No final do século XVIII e no princípio do seguinte, o termo germânico Kultur era utilizado para simbolizar os aspectos espirituais de uma comunidade, enquanto a palavra francesa civilisation referia-se principalmente às realizações materiais de um povo. Então havia distinção entre aquilo que era construção material, um objeto, uma gravura, uma escultura, uma pintura, uma construção, e aquilo que era aspecto espiritual. Espiritual aqui não apenas dizendo respeito à religião, mas dizendo respeito àquilo que foge ao material. Relações, comportamentos, hábitos, costumes. Ambos os termos foram sintetizados por Edward Taylor no vocábulo inglês culture, que, tomando em seu amplo sentido etnográfico, é este todo complexo que inclui. Vamos lá, anota aí no seu registro. Cultura inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis,
costumes ou qualquer capacidade ou hábito adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. O que isso quer dizer? Conhecimentos, o meu conhecimento geográfico, histórico, científico, o conhecimento da língua portuguesa, o conhecimento da matemática, ou as crenças que temos, né, as religiões, a arte, a pintura, a escultura, a música, as leis, os costumes, o que uma cultura considera certo, o que a outra considera errado, tudo isso é parte da cultura. É adquirido pelo homem, isso não nasce conosco. Com essa definição, Taylor abrangia em uma só palavra todas as possibilidades de realização, além de marcar fortemente o aprendizado da cultura em oposição à ideia de aquisição inata, transmitida pelos mecanismos biológicos. O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. O homem é resultado do meio cultural em que foi socializado. Anote também essa frase. Eu, então, sofro diversas influências do ambiente social em que eu vivo. Estou falando em língua portuguesa, porque nasci, fui educado no Brasil, um país que fala a língua portuguesa, por causa da colonização lá no século XVI. Tenho costumes que são próprios deste ambiente, no meu modo de vestir, no meu modo de falar, no meu modo de ver o mundo, no meu modo de crer. Ele é um herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. Eu não disse aqui que eu falo português língua portuguesa por causa de um processo de colonização que aconteceu lá no século XVI? Há gerações e gerações. A manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Então, essa bagagem cultural permite que eu dê um salto, que eu avance. Eu não preciso inventar o idioma, eu já recebi esse idioma. Então, eu vou pensar o mundo a partir disso que eu já recebi. Estas não são, pois, produto da ação isolada de um gênio, mas resultado do esforço de toda uma comunidade. A cultura não é criada por uma pessoa brilhante, genial, que desenvolve tudo. Não. Ela é resultado de uma ação conjunta, comunitária. Vamos para a pergunta. Você, então, vai anotar aí no seu caderno a pergunta. A distinção e a relação entre natureza e cultura deve-se ao fato da cultura. Então, agora já está pedindo para nós duas coisas. A distinção, ou seja, a diferença, a relação, o que tem em comum. Ao fato da cultura acontecer nos homens naturalmente, com a evolução, uma vez que está inscrito em todo ser humano o necessário aparecimento da cultura. Calma. Se nós falamos que é um processo de evolução, nós estamos defendendo, inclusive, que esse processo ele é lento, ele é gradual, ele pode acontecer no ser humano e em outros animais. Não, não é uma questão de evolução. Letra B. Determinar tanto quanto a herança genética o comportamento do homem, uma vez que os homens são simultaneamente natureza e cultura. Espera aí, temos um outro problema. Determinar tanto quanto a herança genética? Não. A determinação da herança genética interfere nos meus aspectos biológicos e que vão também interferir nas outras leituras de mundo, no meu aspecto religioso, no meu aspecto emocional. Sim. Só que essa herança genética que eu recebo, ela é, em grande medida, quase que na sua totalidade, inalterável de minha parte. Já o aspecto cultural, não. Ele pode ser transformado, ele pode ser modificado, ele é constantemente modificado. Letra C. Nascer devido à ação genial de certos indivíduos dotados de capacidades naturais superiores, elemento decisivo da humanização do homem. Também não.
Também não. A cultura não nasce porque tem uma pessoa que é mágica, que é criativa, que sabe de tudo. Não, não é por aí. A cultura é resultado de um conjunto de ações, de um grupo de pessoas. E a letra D, ser processo e resultado acumulativo de humanização do animal homem, possibilitando e expressando conquistas materiais e espirituais. Essa é a correta. A cultura é um processo. Ela é fruto dessa acumulação, dessa reunião de aspectos ao longo de séculos e séculos da caminhada do ser humano, fazendo com que o ser humano vá, ao longo de todo esse processo, abrindo, encontrando possibilidades. Então, a correta é a letra D. Vamos para a última questão. Leia o fragmento do poema do escritor Bertolt Brecht. Nós os pedimos com insistência. Nunca digam isso é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que reina confusão, em que escorre o sangue, em que se ordena a desordem, em que o arbítrio tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza. Nunca digam isso é natural, para que nada passe a ser imutável. Vamos lembrar do que nós falamos nas questões anteriores. Natureza, o aspecto genético, por exemplo, presente em nós, seres humanos. Aquilo que é natural muda, mas muda a partir de um processo de evolução que é lento, que acontece pouco a pouco, que o resultado dessas mudanças é perceptível, não em dias, meses, anos ou décadas, mas talvez em séculos. Falar que algo é natural significa normatizar aquilo, colocar quase como que uma norma, algo que não pode ser, mais que uma norma, melhor dizendo, né? Algo categórico, que não pode ser alterado de acordo com o nosso desejo, por melhor que seja o nosso desejo. Por isso que o poeta insiste nisso. Não digam que os fatos do cotidiano são naturais, porque senão vai se criando a impressão de que eles são, como aspectos da natureza, imutáveis. A pergunta diz assim: leia o item sobre cultura na parte do conteúdo dessa semana, bem como o poema, e disserte sobre os riscos e as consequências de considerar naturais aspectos da cultura. Por exemplo, o preconceito é um aspecto cultural, a violência é um aspecto cultural, o abandono é um aspecto cultural, a corrupção é um aspecto cultural. A cultura, ela tem muitos benefícios, mas ela também tem muitos problemas. Considerar um aspecto cultural como sendo natural significa, em certa instância, permanecer passivo diante daquilo. Colocar-se diante do mundo como se o mundo fosse, nas suas relações, inalterável. Como se nada pudesse ser modificado. Isso é um risco muito grande. É natural, sempre foi assim. As mulheres serem agredidas pelos seus maridos. É natural, sempre foi assim. Os negros e os indígenas serem escravizados. É natural, sempre foi assim. Os políticos serem corruptos e o povo pagar por isso. Não. Não. Isso não é natural. Isso é cultural. E se é cultural, é passível de transformação. Espero, com essas orientações e explicações, ter auxiliado você na correção das atividades dessa segunda semana do PET número 1 em filosofia. Bons estudos, não deixe de se proteger e de se cuidar. A pandemia é real. Use máscaras, higienize as suas mãos e, se possível, mantenha-se em casa. É para protegermos a vida. Bons estudos e até a próxima aula.